Bom, pessoal, eu vou mostrar como é feito o cálculo de desvio padrão e média utilizando a calculadora Casio, modelo FX82MS. Se você tem alguma outra marca de calculadora, mas que a disposição dos botões são essas, também é possível fazer esse cálculo nela, seguindo o mesmo procedimento. Eu tenho aqui alguns valores dos quais eu quero tirar a média e desvio padrão. Então, vamos ver como que a gente faz. Primeira coisa, ligar a calculadora. E cálculo de média e desvio padrão são cálculos estatísticos. Então a primeira coisa que eu vou fazer é alterar o modo da minha calculadora para ela trabalhar no modo estatístico. Então venho no botão Mode e das três opções que aparecem na tela, a opção de dados estatísticos é a opção número 2. Então, número 2. Pronto, ela já está configurada para o modo estatístico. Tem um símbolo bem em cima no visor, que é o SD, que indica que esse modo é para fazer cálculos estatísticos. Agora, a primeira coisa que eu preciso fazer é fornecer esses dados para a memória da calculadora. Para isso, eu vou digitar o primeiro valor que eu tenho, que é 20.2, e armazenar na memória dela, utilizando o botão de adicionar na memória, M+. O visor me diz n igual a 1, o que me indica que eu já tenho um valor armazenado na memória dela. Vou digitar o segundo valor, 20.4, armazenado na memória, n igual a 2, e assim por diante. 20.7, m+, 20.2, m+, 20.9, m+. Eu já tenho 5 valores armazenados na memória dela. Beleza. Agora, eu preciso ver as variáveis estatísticas que eu estou interessado, que é a média e o desvio padrão. Para isso, eu tenho a segunda função do botão número 2, SVAR, que são as variáveis estatísticas. Para isso, eu vou acessar essa função, então Shift, segunda função, número 2. Eu tenho três opções na tela agora. A primeira, x barra, é justamente a média. Então, se eu apertar o número 1 e der um igual, eu tenho aí o valor da média. Está dando 20.48. Voltando nas variáveis estatísticas, Shift 2. A opção número 3 é o desvio padrão. Então, aperto o número 3, dou um igual, pronto. Aí eu tenho o desvio padrão desta série de valores. Posso trabalhar com esses valores, com a média, com o desvio padrão. Por exemplo, se eu quisesse calcular o erro padrão da média, também chamado simplesmente de erro da média, ou desvio padrão da média, eu posso vir na função do desvio padrão e fazer o cálculo dele, que é realizado da seguinte maneira: desvio padrão por raiz quadrada do número de medidas que eu tenho. Então, desvio padrão dividido pela raiz quadrada do número de medidas que eu tenho. Opa, a raiz está aqui. Como a gente fez com 5 pontos, é por raiz de 5, dou um igual. Esse é o meu erro da média, ou o erro padrão, ou também chamado de desvio padrão da média. Para limpar a memória e voltar a fazer a brincadeira, é só voltar o modo dela e colocar ou no 1 ou no 2, que ele já vai limpar a memória da calculadora. E agora, se eu for tentar ver o valor da média, como não tem nada armazenado, ele vai me dar um erro. Basicamente, esse é o tipo de cálculo que a gente faz para ver o desvio padrão e a média, então, utilizando a calculadora.